O segundo príncipe fica bem próximo da Lúcia e ela o chama de Vossa Alteza e ele diz que ela pode o chamar apenas de Léo. Ela o cumprimenta e se pergunta se ele sabe que ela não é a verdadeira Lúcia. Ele então percebe que ela não está muito bem e coloca a mão no cabelo dela. Em seguida, pergunta se ela está se sentindo indisposta. Lúcia espera que ele não tenha notado que ela estava chorando. Ela responde a ele que só está um pouco nervosa, mas antes de terminar a frase, ela se arrepende de ter dito que estava nervosa e se corrige dizendo que na verdade está tudo bem. Mas o Léo não vai deixar isso passar, então ele pergunta a ela se ele a deixa nervosa. Ela responde que não. Não, porque eu ficaria nervosa. Nós já nos conhecemos há tanto tempo. Ela fala assim, tentando disfarçar o máximo que pode. Ele fica meio confuso, mas diz que entende. No entanto, eles nunca foram próximos, e essa, na verdade, é a segunda vez que eles têm uma conversa tão longa. Ela tentou e o tiro foi pela culatra. Mas ele ignora isso aí, então ele não vê nada de suspeito nela não, tá, gente? Ele conta que a primeira vez que eles tiveram uma conversa foi quando ela veio cancelar o noivado. E falando nisso, ele questiona por que não houve o rompimento. E ela diz que o príncipe iria explicar depois o porquê não houve o anúncio do cancelamento do noivado. Léo diz que é muito estranho que ele tenha hesitado em cancelar o noivado, já que ele nunca gostou da ideia de se casar com ela. Enquanto eles estão conversando e andando, Lúcia sente dor de estômago. Ela acha que isso tem a ver com o dia ter sido muito estressante. O príncipe Léo então a pega no colo e diz que está ciente de que ela vai ficar alguns dias lá na casa deles. Então ele diz que vai levar ela até o quarto onde ela vai ficar por esse tempo. Lúcia fica muito nervosa e diz que ela pode ir andando, mas ele não larga ela. Ela teme que alguém possa ver os dois nessa situação, já que certamente, como esses nobres são fofoqueiros, se eles verem essa situação vão inventar um monte de rumor e vão sair espalhando por aí. Ela lembra de Theo e também pensa que se ele ver isso vai começar a entender tudo errado. Só de pensar em todos esses problemas, o estômago dela piora a dor e ela se aconchega nos braços do segundo príncipe. Na festa, nós vemos Noah procurando Lúcia por todo canto. Ele está muito preocupado e pensa no que será capaz de fazer se o Theo tiver machucado ela. Sangue de Jesus tem poder, meu pai! Alexander então chama a atenção de Noah e pergunta onde está sua irmã Lúcia. Ele pergunta se, como cavalheiro dela, não era o dever dele estar com ela o tempo todo, mas de repente o príncipe Léo aparece e chama Alexander. Noah também olha para ele e percebe que o agasalho de Lúcia está com ele. Eita, pega fogo, cabaré! Léo explica que a Lúcia não estava se sentindo bem, então ele a levou para dentro de casa. Ao ouvir que Lúcia estava doente, Noah simplesmente sai da presença dos dois. Alexander comenta que ele foi muito rude de sair assim sem dizer nada. O príncipe Léo então pergunta quem era aquele cara, e ele responde que a Lúcia o contratou como seu cavalheiro pessoal. Ele confessa que acha o Noah um pouco estranho, mas antes de contratar o Noah para ser o cavalheiro da irmã dele, ele investigou os antecedentes e percebeu que não tinha nada de suspeito a respeito do Noah. O príncipe, olhando toda aquela situação, diz: Cavalheiro, né? Interessante. Em seguida, ele pergunta para Alexander se o primeiro príncipe já o conheceu. Alexander responde que sim, já que ele estava lá na casa deles quando ela o apresentou. O embaixador do reino ocidental elogia o banquete e o conselho agradece por eles terem vindo. Enquanto estão se despedindo, o príncipe olha para o irmão e vê que ele está com o agasalho de Lúcia. E o segundo príncipe aproveita para fazer uma carinha de deboche e manda até um beijinho. Ai, debochado ele. Descobrimos que a princesa do reino foi para o império do embaixador para se casar com o sobrinho do imperador, e o príncipe diz para o embaixador que precisa falar algo sobre isso com ele, mas um dos membros do conselho o impede, dizendo que eles estão muito ansiosos para essa união acontecer. O embaixador diz que o imperador mandou um pequeno presente em homenagem à princesa. O membro do conselho diz que foi informado que naquela manhã uma frota chegou ao porto, e eles agradecem pela generosidade do imperador. O embaixador diz que isso é apenas um gesto de apreciação, como agradecimento ao presente que eles enviaram, que foi de grande utilidade para o imperador. O primeiro príncipe se pergunta que presente foi esse. Então nós damos para perceber que o conselho age pelas costas do príncipe, Ele, no caso, ele deveria ser a pessoa com mais autoridade, mas o conselho parece que está sempre manipulando ele. Mudando de assunto, o embaixador fala sobre o casamento de Arthur. Ele abaixa a cabeça e confirma que o casamento está próximo.
Um tempo depois, no palácio, Lúcia toma um banho e se pergunta como Theodore descobriu que ela não era a verdadeira Lúcia. Então, olhando para o espelho, ela se lembra da cicatriz. Então ela descobre que foi por isso que ele abraçou daquela outra vez, só para ver a cicatriz. Ela pensa no que deve fazer agora e se deveria fugir, mas uma dúvida ainda assombra ela. Como ela vai conseguir voltar para o mundo real? Já que nem ao menos ela se lembra como foi parar ali. Ela mergulha e, quando ela tá lá debaixo da água, ela tem uma lembrança. Ela se lembra de estar se afogando e lembra do dia que o Noah resgatou no lago. Mas apesar dela ter essa lembrança, a lembrança ainda é muito vaga e ela não reconhece que é o Noah. Depois do banho, Lucy se deita e se questiona como foi que ela chegou ali. Tudo que ela se lembra é de estar correndo por uma floresta antes de desmaiar. Mas ela pensa na memória que teve quando estava se afogando. Alguém a salvou. E esse alguém não foi o Alexander, como ela havia pensado, já que foi ele que chegou com ela nos braços na mansão, mas não foi ele que a tirou de dentro do lago. Se eu puder descobrir como eu cheguei aqui, certamente saberei como voltar. Então nós vemos que ela se lembra de uma mulher que faz parte da sua vida real. A mulher fala: Você não pertence a este lugar. E ela se pergunta se esta mulher ao menos está procurando por ela. E se pergunta se alguém da casa dela sente sua falta. Bom, gente, essa história é bem diferente do que eu tô acostumada a ler, mas vamos ver o que é que isso vai desenrolar mais pra frente, né? Cheio de mistérios. Você tá lá, perdida em seus pensamentos, quando de repente ela escuta uma pedra bater na janela e Noah a chama. Ai, gente, que romântico, né? Ela acha fofa essa atitude dele de jogar pedrinhas na janela. Empolgada, ela abre a janela de supetão e acaba recebendo uma pedrada no meio da cara. Aí ela tá lá tipo, ai, que romântico. Aí pá, na cara dela. Ih, rapaz. Preocupado com ela, Noah sobe imediatamente. Ele segura o rosto dela, desesperado, e diz que sente muito. Me perdoa! Me perdoa, meu Deus, me perdoa! Ele não tinha visto que ela tinha aberto a janela. Aí ele tá lá olhando pra carinha dela assim, com a cara desesperada. Me desculpa, pelo amor de Deus. Mas Lúcia se afasta e ri da cara do Noah. Ela pergunta o que é que ele está fazendo ali. Ele vê que o pulso dela está machucado por conta do Theodore. E isso o deixa com mais raiva ainda daquele menino. Ele segura a mão dela com todo o cuidado do mundo e ela pensa em como ele é muito gentil e acha isso muito fofo. Então ele pergunta se ela vai continuar se esquecendo de que tem um cavalheiro para defendê-la. Eita! Ele diz que não queria tê-la deixado sozinha naquele momento, mas como ela deu a ordem, ele teve que ir embora. Ele fala que naquele momento ele viu que o irmão dela estava meio machucado e por isso pegou leve, porque se ele não tivesse machucado, ele tinha esbagaçado o irmão dela. Aí ela pensa assim, leve? O cara pegou ele pelo colarinho, bateu na parede. Se isso é leve, ela não quer nem ver o pesado. Ele diz que pegou leve, mas se algo assim acontecer novamente, ele não vai mais se segurar. Eita, é o bichão mesmo, hein? No fim, ele se despede dela, dizendo que ela precisa descansar. Mas antes que ele passe pela janela, ela o chama e o agradece por tudo. Ela também diz para que ele não se preocupe com Theodore, pois ele é só um garoto que age como um pirralho às vezes. E que os irmãos são assim mesmo, eles brigam, mas no fundo se amam. Amiga, aquele homem te odeia. Ela fala isso porque ela não quer que o Noah acabe machucando Theodore, ou ainda pior, por ele ter machucado Theodore, ele acabe sofrendo as consequências de ofender o nobre. Mas Noah percebe que ela está mentindo e diz a ela que, como seu cavalheiro, ele tem o dever de protegê-la e pede, por favor, para que não deixe de usá-lo de agora em diante. Eita! Então ele simplesmente pulou da janela. Aí ela fala assim, ai meu Deus, ele pulou. Enfim, porque era uma altura consideravelmente alta, né? Então ela sente uma fisgada no nariz e diz que ele tem uma boa mira. Lúcia está lá, bem de boa, dormindo, toda jogada, que chega a tá babando, quando de repente uma mulher entra com tudo no quarto dela. Nossa, gente, cadê a privacidade? Enfim, com toda aquela confusão, ela acaba se assustando e caindo da cama. Aquela mulher é uma das empregadas e está junto com outras empregadas ali para preparar a Lúcia para o café da manhã com a família real. Gente, elas vão arrumar a Lúcia pra tomar um cafezinho, viu? E colocam esse vestido extravagante nela. Vestido horroroso que ela mal consegue andar. As empregadas perguntam se tem algo de errado com o vestido, já que viu a cara dela de que não gostou, né? Ela diz que só queria usar uma coisa menos apertada, um vestido mais soltinho, mais leve.
mais simples. A senhora Ruiva, que parece ser a chefe das empregadas, Fica super revoltada. ao ver que a Lúcia fica fazendo, eu quero isso, não quero aquilo. Que ela simplesmente diz que a Lúcia é uma chata, não suporta a Lúcia, porque a Lúcia fica fazendo cena com tudo, não simplesmente aceita o que lhe foi dado e ponto. Agora você vê que insolência. Aproveitando essa situação, na tentativa de prejudicar a Lúcia, ela lhe dá um vestido que pertencia à antiga rainha, sabendo que o príncipe, quando vê ela vestida com o vestido da rainha, vai ficar ofendido, porque o príncipe ele era muito apegado com a mãe e tal, enfim. Lúcia aceita o vestido, menina, na maior inocência. E a bichinha até gosta, porque o vestido é bem confortável, dá pra ver, é do estilozinho que ela gosta. Por fim, a empregada-chefe e as empregadinhas, elas deixam a Lúcia sozinha. Elas dizem que sabe que a Lúcia não gosta de ser seguida pra lá e pra cá, então vão deixar ela ir sozinha até a sala de jantar. Só que tem um detalhe, essa daí não é a verdadeira Lúcia, então ela não faz ideia onde é a sala de jantar. Ela sai procurando onde é essa sala de jantar nesse palácio enorme e acaba entrando em um escritório. Ela vê em cima da mesa um lenço sujo de sangue. De repente, ela escuta a pessoa se aproximando e se esconde. O príncipe Arthur entra e começa a falar que sua irmã vai voltar para casa o mais rápido possível. Um dos membros do conselho diz que isso não pode acontecer, pois a princesa precisa cumprir seu dever para com a nação e deve se casar com o único herdeiro do imperador. O príncipe refuta, dizendo que, como irmão, o dever dele é proteger e garantir a felicidade da irmã. Lúcia, que está escondida ouvindo a conversa, fica surpresa ao descobrir que o príncipe tem uma irmã. Enfim, o príncipe e o conselho discutem ali mais um pouco e eles pensam em como o príncipe está agindo de uma forma estranha ultimamente. O conselho se retira, mas o príncipe não. Lúcia se pergunta se ele não vai sair dali. Ela está com medo, pois vai ser muito embaraçoso caso ele a encontre ali. Agachada, ela sai até a sacada e pensa em pular como Noah fez. Eu acho que não vai dar muito certo pra você não, viu? Ela tá ali analisando se pula ou não, quando de repente o príncipe a vê. E ele começa a chorar e a abraça por trás, pois confundiu ela com sua mãe. Ele a vira e a abraça apertado, dizendo que sente falta dela. Diz também que não aguenta mais e que falhou com ela. Por fim, ele acaba desmaiando. Alden, o vassalo do príncipe, chega e corre até eles. Um tempo depois, o médico pergunta há quanto tempo ele não come ou dorme desta vez. Por o médico ter falado assim, dessa vez, então eu acredito que isso aconteça com frequência com o príncipe. Meu Deus, o homem é todo sequelado, gente. O vassalo responde que ele não come ou dorme há 4 dias, desde que recebeu as cartas da sua irmã. O vassalo continua dizendo que dessa vez parece que havia mais coisas que o preocupavam. O médico diz que por enquanto é apenas uma febre leve e exaustão, mas se o príncipe continuar dessa forma, ele não vai ter muito o que fazer. Lúcia pensa sobre ele estar há 4 dias sem se cuidar. Ela está preocupada que possa haver algo além do estresse crônico e a privação de sono. Ela pensa que deveria ficar para monitorá-lo. O médico alerta a Lúcia que esse acidente jamais deve ser mencionado fora dali. Lúcia concorda. Ela decide ficar com o príncipe até que sua febre baixe. Enquanto cuida dele, ela pensa que talvez isso que aconteceu pode ter a ver com o motivo deles não terem cancelado o noivado. Apesar de ela não saber de todos os detalhes, já que não leu o livro direito, ela sabe que no livro o noivado foi cancelado sem nenhum problema. Ela então teoriza que talvez por ela não ser a verdadeira Lúcia, a história acabou se atrapalhando e os personagens começaram a agir de forma diferente. Apesar de todos serem personagens de um livro, agora eles são pessoas reais, e ela pode perceber o sofrimento do príncipe. Enquanto isso, Arthur sonha com sua mãe, e no final do sonho, ele acorda e se depara com Lúcia, perguntando se ele está se sentindo melhor. Ele pergunta o que é que ela está fazendo ali, e ela responde que estava cuidando dele. Ela diz que ficou muito preocupada quando ele desmaiou, então beija a testa dele e diz que vai ficar tudo bem. Então ele acorda novamente, parece que aquilo tudo não passou de um delírio da cabeça dele. E ele pensa, ai meu Deus, foi só um sonho, nossa que loucura, que sonho foi esse? E com a Lúcia me dando um beijinho na testa. Mas quando ele tenta se levantar, ele vê que Lúcia está adormecida sobre ele. Então pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser notificado assim que eu lançar a próxima parte. Então é isso, um beijo e um queijo, fui!